Quando o dinheiro virou sinônimo de valor masculino, a construção silenciosa da armadilha. Desde pequenos, os homens são bombardeados por mensagens explícitas e sutis sobre seu papel na sociedade. Seja nas conversas de família, nos filmes de ação, nos comerciais ou nas rodas de amigos, uma ideia se repete à exaustão. Um homem de verdade precisa conquistar, prover, mostrar resultado e poder. Muito além do romantismo do sucesso, a busca pelo dinheiro se tornou uma espécie de teste de valor e identidade masculina. E essa armadilha, por mais que pareça inofensiva ou até motivadora, é uma das principais fontes de sofrimento, autossabotagem e crise existencial para o homem moderno. Esse padrão nasce da história e ganhou força no imaginário social. Ser homem é dar conta de tudo e demonstrar superioridade financeira. Falhas, fragilidades, dúvidas ou dificuldades econômicas são vistas menos como parte normal da trajetória e mais como sinais de fraqueza ou insuficiência masculina. O resultado é um ambiente de permanente competição, comparação e cobrança, tanto nos ambientes profissionais quanto nas relações íntimas. A narrativa do provedor cria uma expectativa quase inatingível. Todo homem precisa acumular, possuir símbolos de status, exibir poder de consumo e, de preferência, nunca demonstrar vulnerabilidade diante da pressão. O sucesso financeiro deixou de ser apenas uma meta do projeto individual para se transformar em passaporte social, inclusive nos encontros amorosos, onde a presença ou ausência de dinheiro muitas vezes redefine possibilidade de respeito, admiração ou até desejo. O perigo começa quando a realização material passa a ser o critério absoluto de valia pessoal. Homens que não se encaixam, por circunstâncias, escolhas ou limites, frequentemente mergulham em sentimentos de vergonha e inadequação. O silêncio masculino sobre o medo de fracassar se aprofunda. Homem não pode pedir ajuda com dinheiro. Não pode demonstrar insegurança. Precisa ser independente. Essa postura não só isola, como bloqueia processos reais de crescimento, parceria e equilíbrio emocional. Na busca desesperada pelo sucesso material, alimentada por gurus, redes sociais e influenciadores digitais, muitos homens acabam colocando suas vidas e relações em risco. Jornadas insanas de trabalho, decisões precipitadas, endividamento e escolhas duvidosas em nome da ascensão. Outros, atingindo um certo status, entram no ciclo do vazio. O dinheiro cumpre o papel prometido? Muitas vezes não, já que a sensação de realização é substituída por um novo medo, o de perder tudo e, junto, perder quem são. O mais cruel dessa armadilha é que ela costuma agir sem ser notada. A pressão para ser alguém financeiramente sufoca desejos verdadeiros, paixões criativas, a busca por sentido e faz com que o fracasso econômico seja vivenciado como derrota existencial, não como fase ou parte do caminho. Neste bloco, o convite é para refletir. Até que ponto o dinheiro define o seu valor como homem? Quais histórias você absorveu sobre sucesso, fracasso e masculinidade? E em quais dimensões da sua vida essa pressão financeira compromete sua saúde, autoestima e liberdade de ser de verdade? Herança cultural e psicológica. Por que o dinheiro pesa tanto na identidade masculina? Para entender como o dinheiro se tornou uma das colunas centrais da masculinidade, precisamos olhar para trás. Heranças culturais, tradições familiares e, principalmente, os processos psicológicos que silenciosamente reproduzimos geração após geração. A sociedade patriarcal consolidou, ao longo dos séculos, a figura do homem como provedor. Durante muito tempo, a sobrevivência da família dependia quase exclusivamente da capacidade masculina de gerar recursos e proteger o lar. Mesmo com o avanço dos direitos, da participação feminina no mercado de trabalho e das mudanças sociais, essa marca ficou registrada no inconsciente coletivo. Por trás da cobrança externa, existe também uma pressão interna brutal.
Os meninos crescem escutando frases como: homem não pode ser fraco, vai trabalhar, vai fazer dinheiro, nunca dependa de ninguém. Quando crescem, enfrentam o medo permanente de serem vistos como menores, se passarem por dificuldades financeiras. Quem não consegue conquistar o sucesso prometido sente vergonha, recalca emoções e acaba preso num ciclo de autocobrança, ansiedade e isolamento emocional. Na base desse padrão está o desejo de aceitação, pertencimento e validação. Quanto mais a identidade masculina se apoia nos resultados financeiros, mais frágil se torna a autoestima. Os ganhos deixam de ser apenas conquistas pessoais, passam a ser moeda de troca por respeito, amor e até para si mesmo. Se não der certo, eu não sou nada. Essa lógica amputa outras dimensões essenciais do ser homem: sensibilidade, criatividade, compaixão, capacidade de pedir e oferecer ajuda. A mídia e os pares sociais reforçam o estereótipo. Nos grupos masculinos, falar de carro, salário, negócios e conquistas é falar de si. Expor fracassos ou inseguranças sobre dinheiro vira motivo de silêncio ou chacota. O consumo de bens, experiências, relacionamentos é moldado para se tornar extensão do ego masculino. Redes sociais e canais digitais potencializam o fenômeno, tornando ainda mais cruel a comparação e o sentimento de insuficiência diante de uma minoria que realmente atinge altos padrões de riqueza. No plano psicológico, psicoterapeutas apontam que muitos quadros de depressão, ansiedade e até transtornos compulsivos masculinos têm raiz nessa correlação entre valor próprio e posse material. O medo da rejeição, da exclusão social e do fracasso mina a saúde mental e estimula o acúmulo de máscaras. Quem não é bem-sucedido aprende a fingir, esconder problemas e se fechar em si mesmo. É importante recordar: o mito do homem autossuficiente, inabalável e sempre rico é irreal e insustentável. Humanizar o diálogo sobre dinheiro representa um passo fundamental para a construção de masculinidades mais autênticas, saudáveis e livres. Não se trata de condenar a busca por prosperidade ou negar a importância do dinheiro, mas de resgatar o caráter multifacetado do que é ser homem, e não aceitar que a vida, a dignidade ou o respeito estejam condicionados apenas à conta bancária. Este bloco propõe um novo olhar, onde o seu desejo de sucesso financeiro encobre feridas emocionais não tratadas. Que aspectos do homem que você é estão sendo sufocados pela obrigação de sempre ter ou conquistar mais? É possível ser forte, sensível, colaborativo e pleno, mesmo diante das limitações econômicas. Os sintomas silenciosos da armadilha: ansiedade, isolamento e autossabotagem. A conexão entre dinheiro e valor masculino não se revela apenas nos discursos ou nas comparações externas. Ela se manifesta, principalmente, nos sintomas internos e comportamentos que acabam sabotando a saúde emocional e as relações do homem moderno. Muitas vezes, esses sinais são silenciosos ou camuflados sob uma rotina superlotada, mas os efeitos são profundos e cumulativos. A ansiedade financeira é um dos mais evidentes. Mesmo quem já possui certo conforto, sente o medo constante de perder posição, não acompanhar os colegas ou não ser capaz de manter o padrão que acredita ser esperado de um homem de verdade. Essa ansiedade torna o descanso difícil, rouba a presença no momento e pode levar a um ciclo sem fim de trabalho, projetos paralelos e consumo exagerado, como se mais esforço ou mais coisas fossem finalmente garantir uma validação permanente. Outro sintoma invisível é o isolamento emocional. Pela crença de que só é respeitado quem controla tudo, o homem evita dividir as próprias vulnerabilidades, dificuldades e dúvidas. Muitas vezes nem mesmo divide com a parceira, amigos próximos ou familiares. O resultado é uma solidão profunda, marcada pela sensação de que ninguém realmente entende sua pressão. Esse isolamento pode acabar na quebra de relacionamentos, vícios, irritabilidade ou até busca de aprovação em ambientes tóxicos,
na tentativa desesperada de preencher o vazio com imagens de sucesso. A autossabotagem aparece em várias faces, desde decisões financeiras arriscadas tentando provar algo para si ou para o mundo, passando por desistências prematuras por medo de não ser bom o bastante, até o adiamento de sonhos e paixões porque não trazem dinheiro. Homens que alimentam esse padrão muitas vezes travam projetos criativos, não se permitem experimentar algo novo, seja um hobby, uma relação ou até pedir uma promoção porque sentem que qualquer fracasso é inadmissível. No campo dos relacionamentos, o dinheiro pode transformar-se em elemento de poder ou dependência. Alguns homens evitam vínculos profundos, temendo serem usados financeiramente, enquanto outros se submetem a padrões abusivos para não perderem o estereótipo do provedor, carregando rancor e insegurança ao invés de afeto e parceria verdadeira. Além disso, se não há espaço para falar do próprio medo, vergonha ou fracasso, cresce o risco do adoecimento psicológico. Muitos casos de depressão, crises de pânico, agressividade sem origem aparente e até bloqueios sexuais têm sua raiz nesse modelo de masculinidade atrelada ao capital, mostrando que a armadilha do dinheiro não é só social, mas profundamente pessoal e existencial. Todo esse ciclo é mantido pela crença de que, uma hora, tudo vai se encaixar quando o sucesso financeiro chegar, o que, raramente, preenche o vazio real. Reconhecer, nomear e compartilhar essas dores são passos corajosos e fundamentais para quebrar o padrão de autossabotagem, resgatar vínculos afetivos e encontrar novos sentidos de valor além do dinheiro. Neste bloco, o convite à reflexão é: quais sintomas do peso financeiro você reconhece em si? O que tem deixado de viver, sentir ou criar por medo de não alcançar o patamar sonhado? E com quem você pode dividir esse fardo hoje, sem vergonha ou receio de ser julgado? O impacto nas relações, quando o dinheiro vira medida de afeto, poder e respeito. As consequências de atrelar valor masculino ao dinheiro vão muito além da autopercepção. Elas atingem diretamente a qualidade dos relacionamentos, dentro e fora do ambiente amoroso. Quando as dinâmicas afetivas são atravessadas pela lógica do quanto você tem ou pode oferecer, surge uma distorção que compromete a autenticidade, a confiança e a capacidade de construção de laços duradouros. Em casais, é comum o dinheiro surgir como instrumento de controle, comparação ou ressentimento, especialmente se ambos internalizaram a crença de que o homem deve bancar tudo. Algumas mulheres, mesmo independentes, podem cobrar desempenhos financeiros tradicionais, e muitos homens aceitam o papel do provedor, ainda que isso signifique sacrificar seus desejos ou limites. Por outro lado, quando não conseguem entregar o padrão prometido, sentem-se menos amados, respeitados e até desejados, o que reforça o ciclo de culpa e cobrança. Nas amizades, o dinheiro também influencia posições de status. O homem que está por cima parece ter mais valor na roda social. Quem passa por dificuldades muitas vezes se isola para não passar vergonha. Isso limita as trocas sinceras e aprofunda o sentimento de solidão e inadaptação. Em grupos de amigos, quantos projetos ou iniciativas interessantes deixam de acontecer simplesmente por medo do julgamento econômico ou da competição velada sobre quem pode mais? No ambiente de trabalho, sua identidade vira refém de bônus, promoções e reconhecimento financeiro. A vulnerabilidade é mascarada. Ninguém quer parecer improdutivo, perder respeito ou ficar sem espaço se o desempenho oscila. Isso pode gerar ambientes tóxicos, hipercompetitivos e pouco colaborativos, onde o medo da desvalorização supera a vontade de crescer de verdade. Há ainda um efeito perverso. O poder, ou a ilusão dele, proporcionado pelo dinheiro rapidamente pode virar fonte de abuso, manipulação e jogos emocionais dentro das relações. Homens com maior poder aquisitivo podem cair na armadilha de condicionar carinho, tempo ou respeito à sua capacidade de prover,
criando vínculos superficiais e baseados em dependências e inseguranças mútuas. O mais cruel é que, ao transformar dinheiro em régua de respeito e afeto, homens e parceiros as perdem a oportunidade de construir conexões baseadas em vulnerabilidade, verdade e parceria. Relacionamentos genuínos precisam de diálogo aberto sobre limites, dificuldades, expectativas e sonhos que vão além da conta bancária. Refletir honestamente sobre o papel do dinheiro nos seus relacionamentos pode ser desconfortável, mas é o primeiro passo para quebrar esse ciclo. Questione: em quais vínculos você sente cobrança ou vergonha pelo que ganha, ou não? Que afetos poderiam ser mais profundos se falar de dinheiro fosse menos tabu? E se vulnerabilidade não significasse fraqueza, mas maturidade? O mito do sucesso absoluto quando a busca por riqueza bloqueia o autodesenvolvimento. A narrativa dominante incentiva os homens a correrem atrás de sucesso financeiro como se fosse a grande meta de vida. E, com frequência, diz que apenas quando conquistarem o suficiente, poderão de fato cuidar de si, descansar, amar, experimentar e até enxergar seu próprio valor. O problema é que esse suficiente nunca chega, pois o mito do sucesso absoluto é insaciável. Assim que um objetivo é alcançado, ele é substituído por um patamar ainda mais alto. Esse ciclo cria um tipo de prisão invisível, na qual o homem adia seus sonhos legítimos, sacrifica saúde mental, convívio familiar, hobbies e até experiências espirituais, em nome de uma performance que parece nunca ser o bastante. O resultado? Desenvolvimento pessoal e emocional ficam em segundo plano, pois a expectativa de felicidade está permanentemente atrelada a um futuro inatingível. Muitos homens nunca se dão tempo para olhar para dentro, reconhecer suas verdadeiras necessidades ou investigar seus próprios limites e desejos, já que a energia é consumida pela pressão do ter. Medos profundos como errar, ser rejeitado, não cumprir expectativas, acabam sendo mascarados por mais trabalho e mais buscas externas, evitando o enfrentamento das feridas internas. Isso bloqueia o ganho de autoconhecimento, a construção de autoestima realista e a capacidade de encontrar satisfação em pequenas conquistas. O excesso de compromisso com riqueza econômica também faz com que muitos homens abram mão de paixões criativas, troquem amizades verdadeiras por contatos utilitários e até reproduzam padrões tóxicos de competitividade. O autodesenvolvimento se baseia, essencialmente, em se conectar com seus valores autênticos, praticar vulnerabilidade e buscar autonomia emocional. Todos esses caminhos são dificultados quando o dinheiro ocupa o papel de protagonista absoluto na narrativa pessoal. O mito do sucesso absoluto é alimentado por uma cultura que glorifica o extraordinário e desvaloriza as jornadas silenciosas e cotidianas. Deixar de reconhecer pequenas vitórias, explorar novos interesses ou construir uma identidade para além do trabalho e do acúmulo financeiro leva à sensação de vazio existencial e insatisfação crônica, mesmo quando há conquistas visíveis para quem está de fora. A reflexão aqui é clara. O que você tem adiado esperando um grande momento financeiro? Que projetos, relações ou aspectos da sua essência estão sendo sufocados pela busca de mais? O desenvolvimento pessoal verdadeiro não espera riqueza para começar, ele acontece agora, no mergulho interior e nas escolhas cotidianas que valorizam quem você realmente é. Estratégias para quebrar o ciclo, ressignificando dinheiro e masculinidade. Reconhecer a armadilha é apenas o primeiro passo. Transformar esse padrão exige mudanças práticas, novas formas de pensar e, acima de tudo, coragem para desafiar antigas crenças. Ressignificar a relação entre dinheiro e masculinidade é uma jornada de autoconhecimento, diálogo e reconstrução de valores. Uma estratégia fundamental é promover conversas sinceras sobre dinheiro entre homens. Dialogar abertamente sobre dificuldades, expectativas, medos e desejos financeiros sem vergonha é libertador. Grupos de apoio, rodas masculinas ou até conversas entre amigos podem servir de espaço para quebrar o tabu.
desfazer mitos e romper com a solidão que a pressão financeira produz. Quando os homens compartilham suas vulnerabilidades, percebem que não estão sozinhos e que valor não se mede apenas por saldo bancário. Buscar autoconhecimento é outro pilar. Ter contato com temas de educação financeira humanizada, práticas de mindfulness e psicoterapia são caminhos que ajudam o homem a separar sua identidade do desempenho econômico. É possível ser responsável e ambicioso sem esquecer que o próprio valor não está atrelado apenas ao ter, mas no ser e no sentir. Revisitar suas narrativas familiares também é essencial. Questionar quais frases, exemplos ou traumas definiram sua relação com dinheiro e masculinidade pode trazer à tona questões não resolvidas. A partir daí, pode-se construir uma história própria, onde o dinheiro será ferramenta e não senhor da existência. Estabelecer limites saudáveis é vital. Aprender a dizer não para pressões externas e internas, criando tempo para lazer, relacionamentos e autocuidado, ajuda a equilibrar dedicação profissional e bem-estar. Definir metas financeiras realistas, celebrar pequenas conquistas e reconhecer o valor do descanso são práticas que diminuem o peso da cobrança. Por fim, redefinir sucesso. Pratique reconhecer a pluralidade do ser. Valorize sua capacidade de ouvir, de criar, de aprender, de apoiar e de reinventar. Enxergue além do dinheiro, percebendo que masculinidade saudável envolve também empatia, colaboração, propósito e autenticidade. Este bloco é um convite prático. Escolha hoje uma pequena atitude para ressignificar sua relação com o dinheiro. Converse sobre finanças sem pressão, busque autoconhecimento, reconheça e valorize quem você é além do homem provedor. O caminho começa na decisão de viver leve e verdadeiramente livre. Uma nova masculinidade, coragem para ser vulnerável, buscar sentido e criar vínculos reais. O processo de ressignificação entre dinheiro e valor masculino inaugura uma nova possibilidade, a de viver uma masculinidade mais leve, íntegra e autêntica. É a coragem de ser vulnerável, de admitir inseguranças financeiras, compartilhar desafios e construir uma identidade que não dependa do acúmulo ou do status externo. Nessa nova visão, o homem se permite buscar sentido naquilo que realmente importa: projetos criativos, relações baseadas em confiança, aprendizados contínuos e uma conexão genuína com suas emoções. Em vez de travar batalhas solitárias para corresponder às expectativas sociais, aprende a construir vínculos reais com outros homens e com pessoas à sua volta. Parcerias substituem competições. Apoio mútuo substitui julgamento. Ao escolher ser vulnerável, o homem descobre que fortaleza de verdade não está em nunca falhar, mas em reconhecer seus limites e, ainda assim, avançar. Descobre que pedir ajuda não é sinal de fracasso, mas de maturidade e humildade. Aos poucos, abre espaço para se reconectar com paixões antigas, projetos adiados e sonhos que fazem sentido mesmo sem visibilidade externa. No contexto dos relacionamentos, essa postura cria laços mais profundos, onde diálogo, escuta e respeito ocupam o lugar do controle pelo dinheiro. Na amizade, o espaço do apoio substitui a velha lógica da competição silenciosa por status. No ambiente de trabalho, a colaboração supera o medo de desvalorização e abre caminho para crescimento conjunto. Essa nova masculinidade é feita de escolhas diárias, de recomeços, de pequenas ações que desafiam o velho script do homem provedor inabalável. Trata-se de celebrar conquistas, mas também de abraçar imperfeições, de investir em autoconhecimento sem tabu, medo ou vergonha. O convite desse bloco é: que tal experimentar uma masculinidade que cabe em você, não nos moldes antigos? Que redes de apoio, diálogo e aprendizado você pode começar a cultivar hoje para romper o ciclo do isolamento e reaprender o valor de ser quem é inteiro, múltiplo e vivo, para além do dinheiro? Liberdade para ser mais do que provedor. Chegando ao fim dessa jornada, fica clara uma verdade: o dinheiro, embora importante,
jamais deveria definir quem você é, seus valores, sua masculinidade ou a qualidade das suas relações. A armadilha é tão sutil porque se disfarça de virtude, mas no fundo prende homens em ciclos de cobrança, solidão e autossabotagem, limitando a expressão de sua verdadeira essência. Reconhecer essa armadilha permite respirar mais fundo, tirar a armadura pesada e experimentar outros jeitos de viver e se relacionar com o mundo. O valor do homem não está atrelado a conquistas materiais, e sim à capacidade de construir histórias autênticas, aprender com as falhas, apoiar e ser apoiado, amar com presença e buscar sentido além do status. O convite final deste vídeo é: ouse romper com a lógica do homem só é homem se for provedor absoluto. Escolha construir uma masculinidade que caiba em seus sonhos, limites e sensibilidades. Volte-se para dentro. Busque redes de apoio. Cultive diálogos sinceros e celebre conquistas que não sejam apenas financeiras. Celebrar humanidade, liberdade interior e vínculos reais é a verdadeira riqueza. Se esse conteúdo tocou em algum ponto sensível, aproveite para compartilhar nos comentários sua história, dúvidas ou aprendizados. Sua voz contribui para um movimento coletivo de homens mais livres, saudáveis e autênticos. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem para que mais pessoas possam entender. Todo homem tem direito de ser mais do que apenas provedor. Se este vídeo fez sentido para você, deixe seu like e compartilhe nos comentários como a pressão financeira impacta sua vida e sua autoestima. Sua história pode inspirar outros homens a repensarem suas jornadas. Inscreva-se no canal para mais conteúdo sobre masculinidade saudável e autoconhecimento sem máscaras. Vamos juntos construir outro caminho, mais leve, autêntico e livre.